assim: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos diziam quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira e com todo o engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso, Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vós ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e verdade e da verdade, para o que, pelo nosso Evangelho, vos chamou para alcançar-lhes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, e nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu a eterna consolação e boa esperança, console o vosso coração e vos conforte em toda boa palavra e obra. Amém? Graças a Deus. Meus irmãos, tomando esse trecho da palavra de Deus, ou este versículo, nós gostaríamos de refletir com os irmãos sobre o mistério da iniquidade e a vinda do Senhor Jesus. A segunda carta aos Tessalonicenses é um chamado à resistência, à fé perseverante e à firmeza na verdade. Ela nos ensina que mesmo diante das perseguições e dos desvios doutrinários, a igreja deve permanecer fiel à palavra de Deus e aguardar o retorno de Cristo com expectativa equilibrada e com vigilância.
Este documento foi escrito provavelmente entre os anos 50 e 51, pouco tempo após a escrita da primeira carta. O local mais aceito para a sua redação é Corinto, onde Paulo permaneceu por cerca de 1 ano e meio na companhia dos seus cooperadores Silas e Timóteo. Isso durante a sua segunda viagem missionária, conforme registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, do verso 1 ao verso 11. A cultura tessalônica ou de Tessalonicense era profundamente influenciada pela filosofia grega e pela lealdade ao Império Romano. O culto ao imperador era uma prática comum, e o cristianismo, com sua proclamação de que Jesus é o verdadeiro Senhor, entrou em conflito com essa mentalidade, com essa cultura, com esta prática. Os cristãos eram perseguidos tanto pelos judeus incrédulos quanto pelos gentios, que viam a nova fé, assim chamada, como uma ameaça à ordem estabelecida. E aqui a gente já aprende algo importante, é que a perseguição à igreja não é de ontem. Nós estamos falando aqui do primeiro século, e já naquele momento a igreja sofria perseguições. A igreja em Tessalônica, como uma igreja genuinamente cristã, se preocupava com a volta de Cristo. No entanto, falsos ensinamentos estavam causando confusão sobre esse tão aguardado evento. Então, Paulo resolve entrar em cena e escreve esta carta para estabelecer a verdade sobre os acontecimentos que devem preceder o dia do Senhor, ou a volta do Senhor. Paulo era e foi um homem muito preocupado com o ensino da palavra de Deus para fortalecer a igreja e dar à igreja toda a estrutura doutrinária para que os crentes não se desviassem da verdade. Então ele achou por bem, ciente desta situação que a igreja em Tessalônica enfrentava, esses falsos ensinadores, ele então resolveu escrever este documento, esta carta. E nós queremos iniciar a nossa reflexão destacando pelo menos 3 pontos importantes deste texto, deste documento. O primeiro ponto, Paulo fala sobre a necessidade de discernimento. Será que dá para a gente repetir? Necessidade de discernimento. A igreja em Tessalônica, meus irmãos, estava sendo enganada por falsos mestres que afirmavam que o dia do Senhor já havia chegado. A gente pode ver isso no verso 2 desse texto que acabamos de ler. Diante disso, Paulo exorta os crentes a terem discernimento e a não se deixarem levar pelos rumores ou revelações que contradizem, que confrontam, que destoam do ensino dos apóstolos. A regra de fé
e prática da igreja não é revelação, não é profecia, mas é a palavra de Deus, aquilo que foi revelado aos santos homens de Deus, e eles deixaram registrado na forma escrita, e é claro, fizeram isso sob inspiração divina. Então, deste primeiro ponto, que é a necessidade de discernimento, eu quero extrair pelo menos 3 lições. A primeira delas é que falsos ensinamentos produzem confusão. Deixa eu colocar mais uma vez isso aqui. Falsos ensinamentos